Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 19. Granadas. O mundo está se tornando um lugar cada vez mais perigoso, e aqui eu chego ao ponto crucial do meu argumento. Não podemos mais nos dar ao luxo de guardar segredos uns dos outros. Os artefabrianos tailenos têm técnicas privadas relacionadas à maneira como removem luz das tempestades de gemas e criam fabriais tendo como base pedras extremamente grandes. Eu imploro a coalização e a boa gente de Tailená que reconheçam nossa necessidade coletiva. Dei o primeiro passo ao abrir minha pesquisa para todos os eruditos. Rezo para que vocês percebam a sabedoria de fazer o mesmo. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin à Coalização de Monarcas, Uritiru, Gezevan, 1175. Sinto muito, Luminosa, disse Rushu, segurando vários esquemas enquanto caminhavam ao redor do pilar cristalino nas profundezas de Uritiru. Semanas de estudo e não consigo encontrar quaisquer outras correspondências. Navani suspirou, fazendo uma pausa ao lado de uma seção específica do pilar. 4 granadas se destacavam, a mesma construção usada no fabrial de supressão. Os arranjos eram precisos demais, exatos demais, para ser uma coincidência. Parecia uma inovação, e ela havia encarregado Rushu e as outras de comparar todos os fabriais conhecidos com o pilar à procura de qualquer um que parecesse similar. Aquela pista, outrora promissora, infelizmente havia chegado a mais um beco sem saída. Há outro problema, disse Rushu. Só um? Quando a jovem fervorosa franziu a testa, Navani acenou para que ela continuasse. O que é? Nós inspecionamos o fabrial de supressão em Shadesmar, como pediu. Sua teoria está correta. Ele manifesta um espreno em Shadesmar, como os transmutadores fazem, mas deste lado não há sinal daquele espreno nas gemas. Qual é o problema, então? Minha teoria está correta. Luminosa, o espreno que faz o dispositivo de supressão funcionar, foi corrompido de um modo muito similar ao espreno de Renarin. Concluiu Navani. Exatamente. O espreno se recusou a falar conosco, mas não parecia tão irracional quanto aqueles nos transmutadores. Isso reforça sua teoria de que os fabriais antigos, como as bombas, os sacroportais e os transmutadores, de algum modo aprisionam seus esprenos no reino cognitivo. Quando o pressionamos, o espreno fez questão de fechar os olhos. Parecia estar trabalhando com o inimigo de propósito, o que levanta perguntas sobre o espreno do seu sobrinho. Ousamos confiar nele? Não temos motivos para deduzir que, se há um espreno servindo o inimigo, todos do seu tipo façam o mesmo. Deveríamos partir do princípio de que cada um deles tem as próprias lealdades, como os humanos. Ela teve que admitir, contudo, que o espreno de Renarin a deixava perturbada. Ver o futuro? Bem, sua mente já havia entrado em parafuso ao pensar sobre Gliss. Tentou se concentrar na natureza do espreno daquele fabrial. Você captura esprenos. Dissera a pessoa desconhecida através da telepena. Você os aprisiona. Centenas dele. Você é um monstro. Tenho que detê-la. Semanas haviam se passado sem um mísero movimento da telepena. Seria possível que aquela pessoa soubesse como criar fabriais da maneira antiga, que parecia envolver esprenos sapientes e sua prisão no reino cognitivo. Talvez aquele método fosse preferível e mais humano. Os esprenos magníficos que controlavam os sacroportais não pareciam se ressentir da sua conexão aos dispositivos, por exemplo, e eram totalmente capazes de interagir. Por enquanto, estude isto, disse Navani a Rushu.
batendo com os nós dos dedos contra o majestoso pilar de gemas. Veja se descobre uma maneira de ativar esse grupo específico de granadas. No passado, a torre era protegida contra os moldados. Textos antigos corroboram esse fato. Esta parte do pilar deve ser o motivo. Sim, concordou Rushu. Uma boa teoria, uma bela sugestão. Se nos concentrarmos nesta parte do pilar, que sabemos que é um fabrial distinto, talvez possamos ativá-lo. Tente também reconfigurar o fabrial de supressão que roubamos. Ele suprimiu as habilidades de Kaladin, mas deixou que os moldados usassem os poderes deles. Pode haver uma maneira de inverter os efeitos do dispositivo. Rushu assentiu daquele seu jeito distraído. Navani continuou a olhar para o pilar, que refugia com a luz de 1000 facetas. O que estava deixando passar? Por que não conseguia ativá-lo? Entregou o esquema para Rushu e partiu para sair da sala. Nós não pensamos o bastante sobre a segurança da torre. Os antigos estavam claramente preocupados com incursões dos moldados. E nós já passamos por uma delas. Os sacroportais estão sob guarda constante agora, argumentou Rushu, apressando-se para acompanhá-la. E é necessário ser autenticado por 2 ordens diferentes de radiantes para ativá-los. Parece improvável que o inimigo possa fazer o que fez antes. Sim, mas e se vierem de outra maneira? Os esprenos que havia entrevistado alegavam que os mascarados, moldados com poderes de tesseluminação, não eram capazes de entrar na torre. Suas antigas proteções tinham alguns efeitos prolongados, como as mudanças de pressão ou de temperatura. De fato, existiam provas disso, já que os mascarados às vezes se esgueiravam para campos dos humanos, mas nunca haviam entrado em Uritiro. Pelo menos até onde Navani sabia. Talvez fossem apenas muito cuidadosos. O inimigo tem habilidades que mal podemos imaginar. E os poderes que conhecemos já são perigosos o bastante. Pode haver mascarados entre nós sem que saibamos. Até mesmo eu ou você poderíamos ser um deles. Disse Navani a Rushu. Esse é um pensamento extremamente perturbador. Luminosa. O que poderíamos fazer, além de melhorar as defesas da torre? Reúna suas melhores pensadoras abstratas e atribua a elas a tarefa de criar protocolos para identificar moldados escondidos. Entendido. Dali seria perfeita para isso. E Sebazinar. Rushu desacelerou para pegar um caderno. Sem notar que estava no meio do corredor, forçando as pessoas a se desviarem dela. Navani sorriu afetuosamente, mas deixou que ela cuidasse da sua tarefa, voltando-se para a direita e adentrando uma das antigas salas de biblioteca. Quando começara a estudar a torre, haviam encontrado dezenas de gemas naquela sala, todas codificadas com mensagens curtas dos antigos cavaleiros radiantes. Com o passar dos meses, a sala havia se transformado de um ambiente de estudo dedicado a essas gemas a um laboratório onde Navani organizara seus melhores engenheiros. Tivera contato com pessoas inteligentes o suficiente para saber que trabalhavam melhor em um ambiente encorajador, em que o estudo e a descoberta eram recompensados. Dentro da sala, esprenos de concentração se moviam como ondulações no céu, e uns poucos esprenos de lógica, como pequenas nuvens de tempestade, pairavam no ar. Engenheiros em dezenas de projetos. Alguns deles práticos, outros mais imaginativos. Assim que se aproximou, um jovem engenheiro, bastante empolgado, a abordou correndo. Luminosa, está funcionando. Isso é maravilhoso, Disse ela, se esforçando para se lembrar do nome dele. Jovem, calvo, quase sem barba. Em que projeto ele estava trabalhando? Ele a agarrou pelo braço e a puxou de lado, ignorando o decoro. Navani não se importava. Tinha orgulho de que tantos dos engenheiros esquecessem que ela era muito mais do que a patrocinadora de seus projetos. Ela avistou falilar a mesa de trabalho, e isso refrescou sua memória. O jovem fervoroso era sobrinho dele. Chamava-se Tomor, um jovem olhos escuros que queria seguir o caminho de erudição do tio. Ela havia atribuído aos dois um dos projetos mais sérios, um conjunto de novos elevadores que funcionavam com base no mesmo princípio da plataforma voadora. Luminosa, disse Falilar, fazendo uma mesura. O projeto exige muito mais ajustes. Temo que vá precisar de mão de obra demais para ser eficiente.
Mas está funcionando. Perguntou Navani. Sim, exclamou Tomor, entregando a ela um dispositivo na forma de uma caixa de joias, com cerca de 15 centímetros e uma alça de um lado. A alça, parecida com o puxador de uma gaveta, possuía no interior um disparador para o dedo indicador. Um botão no topo era a única outra característica da caixa, exceto por um conjunto de faixas que ela pensou ser para amarração no pulso. Navani pegou a caixa e olhou através do painel de acesso. Havia duas construções de fabriais separadas lá dentro. Uma ela reconhecia como um simples rubi siamês, como aqueles usados em telepenas. O outro era mais experimental, uma aplicação prática dos projetos que ela havia entregado a Tomor e Falilar. Um dispositivo para redirecionar força e ativar ou desativar rapidamente o alinhamento como o fabrial siamês. Não era exatamente o mesmo método que fazia a quarta ponte voar. Estava mais para um primo daquela tecnologia. Decidimos fazer do protótipo um dispositivo individual, já que a senhora queria algo portátil. Explicou Falilar. Aqui. Deixe-me preparar os trabalhadores. Tomor se aproximou apressado de um par de soldados no canto da sala, designados para auxiliar os engenheiros, e pediu que segurassem uma corda, como se estivessem prestes a participar de um cabo de guerra. Só que, em vez de uma equipe rival do outro lado, a corda deles estava presa a uma caixa fabrial diferente no chão. Vá em frente, Luminosa. Aponte sua caixa para o lado, depois conjunte os rubis. Instruiu Tomor. Navani prendeu o dispositivo ao pulso. Então moveu o braço, apontando-o para o lado. Naquele momento, os rubis não estavam conjuntados, permitindo que a caixa se movesse livremente. Quando ela pressionou o botão, contudo, o dispositivo se conjuntou à segunda caixa, que estava no chão presa a uma corda. A seguir, ela puxou o disparador com o dedo indicador, o que fez com que o rubi brilhasse com força para os soldados, que começaram a puxar a corda. Eles moveram a caixa ao longo do chão, e a força foi transferida pelo espaço até Navani, que foi puxada pela caixa e a alça presa ao seu pulso, de modo constante pela sala. Era uma aplicação comum de fabriais siameses. A grande diferença não era o fato de a força ter sido transferida, mas a direção da transferência. Os homens estavam puxando a caixa ao longo da parede, movendo-a para leste de modo constante. Navani estava sendo puxada para frente, ao longo do eixo para onde havia apontado o braço. Uma direção aleatória entre sul e sudoeste. Ela fez a luz piscar para prevenir os soldados, então desconjuntou os fabriais, para que parasse de ser puxada. Os soldados estavam prontos quando ela apontou a mão para outra direção. Quando Navani os conjuntou novamente e acendeu o rubi, os homens começaram a puxar e ela se moveu para aquela nova direção. Está funcionando às mil maravilhas. Comentou Navani, deslizando sobre os calcanhares. A habilidade de redirecionar a força em qualquer direção, em movimento, terá enormes aplicações práticas. Sim, Luminosa, disse Falilar, caminhando ao lado dela. Eu concordo, mas a mão de obra é um problema sério. Já é necessário o trabalho de centenas para manter a quarta ponte no ar e em movimento. Quantos mais podemos usar? Felizmente, aquele era exatamente o problema que Navani estava tentando resolver. Isso está mesmo funcionando, pensou ela, empolgada, desligando o fabrial e então fazendo com que os homens a carregassem em uma terceira direção. Fazer a quarta ponte se elevar no ar não havia sido tão difícil assim. A parte trabalhosa fora conseguir que ela se movesse lateralmente depois disso. O segredo para fazer a quarta ponte voar, e para fazer aquele dispositivo manual funcionar, envolvia um metal raro chamado alumínio. Era o mesmo que os moldados usavam em armas que bloqueavam espadas fractais, mas ele interferia não apenas no funcionamento das espadas, como no de todos os tipos de mecanismos que utilizavam luz das tempestades. Mais cedo naquele ano, interações com aquele metal durante a expedição para Aime haviam levado Navani a ordenar experimentos, e o próprio Falilar fizera a descoberta. O truque era usar uma gaiola específica de fabrial, feita de alumínio, ao redor dos rubis siameses. Os detalhes eram complicados, mas, com a gaiola apropriada, um artefabriano podia fazer um rubi siamês ignorar o movimento feito pelo outro ao longo de vetores ou planos específicos. Então, na aplicação,
A quarta ponte conseguia usar 2 naves postiças para se mover, uma para subir e descer, e outra para se movimentar lateralmente. As complexidades daquilo haviam empolgado Navani e seus engenheiros e conduzido ao novo dispositivo que ela tinha em mãos no momento. Era capaz de mover o braço em qualquer direção que desejasse, conjuntar o fabrial, então direcionar a força através dele em uma direção específica. O impulso e a energia eram conservados de acordo com a mecânica natural dos fabriais siameses. Os cientistas haviam conduzido diversos testes, e algumas das aplicações rapidamente esgotaram o fabrial, mas eles já sabiam disso devido a experimentos antigos. Ainda assim, os pensamentos se engrenavam na cabeça dela. Era possível usar aquilo para transformar a energia da luz das tempestades diretamente em energia mecânica. E já andava pensando em outras maneiras de substituir a necessidade de mão de obra. Luminosa, chamou Falilar. A senhora parece preocupada. Sinto muito se o dispositivo apresenta mais problemas do que esperava. É uma versão inicial. Falilar, você se preocupa demais. O dispositivo é incrível. Wise, o problema da mão de obra. Navani sorriu. Venha comigo. Pouco depois, Navani conduziu Falilar para uma seção do 20º andar da torre. Ali, tinha outra equipe trabalhando, embora esta fosse composta de mais operários e menos engenheiros. Haviam localizado um poço estranho, uma das muitas características esquisitas da torre, que descia mais abaixo que os porões e em certa altura se conectava a uma caverna. Embora seu propósito original fosse um mistério para os topógrafos e cientistas, Navani tinha um plano para o poço. Para isso, fora necessário montar vários pesos de aço, cada um com o peso de 3 homens, suspensos sobre cordas. Ela saudou com a cabeça os trabalhadores, que se curvavam, vários erguendo lanternas de esfera para iluminar o caminho dela e dos fervorosos, enquanto se aproximavam do buraco profundo, que tinha cerca de 2 metros de largura. Navani olhou para trás e Falilar se juntou a ela, agarrando o parapeito. Nervoso. Quão profundo é? Perguntou ele. Vai bem abaixo dos porões. Disse Navani, segurando a caixa que ele havia construído. Digamos que, em vez de homens puxando uma corda, nós prendêssemos a outra metade do fabrial a um desses pesos. Nesse caso, poderíamos conectar o disparador do dispositivo com essas roldanas no topo para que o disparador soltasse o peso. Seu braço seria arrancado. Protestou Falilar. A senhora seria puxada com força em qualquer direção para onde apontasse o dispositivo. Resistência na linha da roldana poderia modular a força inicial. Talvez possamos fazer isso de modo que a força da puxada do disparador determine quão rápida a linha é solta e quão rápido a pessoa é propelida. Argumentou Navani. Uma aplicação engenhosa. Disse Falilar, limpando a testa e encarando o poço escuro. Não resolve a questão da mão de obra. Contudo, alguém precisaria subir os pesos de novo. Capitão? Chamou Navani, voltando-se ao soldado que liderava a equipe daquele andar. Os moinhos de vento foram montados como solicitado. Disse o homem, que não tinha um dos braços, e cuja manga direita do uniforme fora fechada. Dalinar sempre tentava empregar seus oficiais feridos em algum trabalho importante do esforço de guerra. Fui informado que são feitos para suportar tempestades, muito embora, é claro, nenhum dispositivo possa ser perfeitamente protegido em uma grande tormenta. O que é isso? Indagou Falilar. Moinhos de vento dentro de caixas de ferro, com gemas nas lâminas, todas conjuntadas com um rubi no sistema de roldanas acima. Explicou Navani. A tempestade chega e esses 5 pesos são puxados até o topo, energia potencial armazenada para uso posterior. Ai, luminosa, entendo. Começou Falilar. A cada poucos dias, as tempestades nos proporcionam um enorme jorro de energia cinética. Ventos que derrubam florestas, relâmpagos tão brilhantes quanto o sol. Navani deu um tapinha em uma das cordas com os pesos. Precisamos apenas dar um jeito de armazenar essa energia. Isso poderia energizar uma frota de naves. Com um número suficiente de roldanas, pesos e moinhos de vento, poderíamos fazer uma força aérea voar por todo o mundo usando a energia acumulada das grandes tormentas. Como? Disse Falilar,
os olhos se iluminando. Como fazemos isso acontecer, Luminosa? O que posso fazer? Testes e iterações. Precisamos de um sistema que possa suportar o desgaste do uso contínuo. Precisamos de mais flexibilidade, mais eficiência. Esse seu dispositivo. Você pode instalar um mecanismo de interruptor para que possamos alternar entre fabriais nesses 5 pesos. Um elevador que pudesse subir 5 vezes antes de precisar ser recarregado é mais útil do que um que só pode subir uma vez. Sim, e podemos usar o peso das pessoas viajando de volta para ajudar a recarregar alguns dos pesos. Quer que façamos elevadores verdadeiros ou que continuemos com o dispositivo de elevação pessoal, como Tomor projetou. Ele está empolgado com a ideia. Faça as duas coisas. Deixe-o continuar aprimorando o dispositivo individual, mas sugira que ele o deixe com a forma de uma besta que possa ser apontada para algum lugar, em vez de uma caixa com uma alça. Faça com que pareça interessante, e as pessoas se interessarão mais. Um dos truques da ciência dos fabriais. Sim, compreendo, Luminosa. Ela conferiu o relógio que usava no suporte de fabrial do braço esquerdo. Raios! Estava quase na hora da reunião dos monarcas. Não podia se atrasar depois do número de vezes em que censurara Dalinar por ignorar seu relógio. Veja até onde sua imaginação pode levá-lo. Disse ela a Falilar. Você passou anos construindo pontes para atravessar abismos. Vamos aprender a atravessar o céu. Assim será feito, disse ele, pegando a caixa. Isso é genial, Luminosa. De verdade. Ela sorriu. Eles gostavam de dizer isso, e ela apreciava. A verdade era que sabia apenas como utilizar a genialidade dos outros. Assim como pretendia utilizar a tempestade. Felizmente, Navani chegou com tempo sobrando à reunião que estava sendo realizada em uma câmara perto do topo da torre, para onde Dalinar fizera todos os monarcas carregarem o próprio assento, meses antes. Ela se lembrava da tensão dos encontros iniciais, cada membro falando cuidadosamente. Nervosos, como se uma espinha branca estivesse dormindo ali perto. Naqueles dias, a sala era barulhenta e cheia de conversas. Ela conhecia a maioria dos ministros e funcionários pelo nome, e perguntou por suas famílias. Avistou Dalinar conversando amigavelmente com a rainha Fen e Kimakil. Era notável. Em outra época, uma coalização de forças aletianas, Vedenas, Tailenas e Azistianas teria sido a coisa mais inacreditável em gerações. Infelizmente, só fora possível como resposta a maravilhas. E ameaças, ainda maiores. Ainda assim, Navani não pôde evitar de se sentir otimista enquanto conversava. Até o momento em que se virou e deu de cara com Taravangian. O idoso de aparência gentil havia voltado a deixar crescer sua barba rala e seu bigode, em um estilo que lembrava os velhos eruditos de pinturas antigas. Seria fácil imaginar que aquela figura de túnica era uma espécie de guru sentado em um santuário, pontificando sobre a natureza das tempestades e das almas dos humanos. Ah, Luminosa, ainda não a cumprimentei pelo sucesso da sua nave voadora. Disse ele. Estou ansioso para ver os esquemas quando a senhora se sentir confortável para compartilhá-los. Navani assentiu. A inocência fingida se fora, a falsa estupidez que Taravangian havia mantido por tanto tempo. Um homem mais indigno teria insistido teimosamente nas suas mentiras, mas, para seu crédito, quando o assassino de branco se juntou a Dalinar, Taravangian deixou o fingimento de lado e imediatamente assumiu um novo papel. O de um gênio político. Como vão os problemas em casa, Taravangian? Perguntou Navani. Conseguimos estabelecer acordos. Como suspeito que já saiba, Luminosa. Eu escolhi meu novo herdeiro de origem Vedena, ratificado pelos grão-príncipes, e tomei medidas para que Carbrant vá para minha filha. Por enquanto, os Vedenos veem a verdade. Não podemos brigar por detalhes durante uma invasão. Que bom. Disse ela, tentando e não conseguindo impedir que a frieza tomasse sua voz. Uma pena que não tenhamos acesso às mentes militares da elite vedena, sem falar nos seus melhores jovens soldados. Todos mandados para o túmulo em uma guerra civil inútil poucos meses antes da chegada da tempestade eterna. A senhora acha, Luminosa,
que o rei Vedeno teria aceitado as propostas de unificação de Dalinar. Realmente acha que o velho Anavanar, aquele homem paranoico que passou anos jogando os próprios grão-príncipes uns contra os outros, teria algum dia se juntado a essa coalização? Sua morte talvez tenha sido a melhor coisa que já aconteceu a Aletikar. Pense nisso, Luminosa, antes que suas acusações incendiem a sala. Ele estava certo, infelizmente. Era mesmo improvável que o finado rei de Jaqueved houvesse escutado Dalinar. Os Vedenos guardavam um rancor profundo contra o Espinho Negro. Os primeiros dias da coalização haviam dependido muito do fato de Taravangian ter se juntado a eles, trazendo o poder do arruinado. Mas ainda formidável. Jaqueved. Talvez fosse mais fácil aceitar sua boa vontade, Vossa Majestade, se o senhor não houvesse tentado minar meu marido ao revelar informações delicadas à coalização. Taravangian chegou mais perto e parte de Navani entrou em pânico. Notou que aquele homem a apavorava. Seus instintos reagiam a ele do mesmo modo que reagiriam a um soldado com uma espada tentando atacá-la. Mas, no fim do dia, um único homem com uma espada não era uma ameaça para os reinos. Aquele homem havia enganado as pessoas mais sagazes do mundo. Havia chegado ao círculo interno de Dalinar com seus embustes. Os fizera de tolos, ao mesmo tempo em que tomava o trono de Jaqueved. E todos o louvaram. Ele representava um perigo real. Forçou-se a não se afastar quando ele se inclinou para perto. O homem não parecia ter a intenção de ameaçá-la. Era mais baixo do que Navani e não tinha uma presença física imponente. Tudo que eu fiz foi em nome de proteger a humanidade. Disse ele baixinho. Cada passo que dei, cada plano que criei, cada dor que sofri. Foi tudo para proteger nosso futuro. Eu poderia apontar que seus maridos, ambos, cometeram crimes muito maiores que os meus. Eu ordenei o assassinato de alguns tiranos, mas não queimei cidade alguma. Sim, os olhos claros de Jaqueved se voltaram uns contra os outros quando seu rei morreu, mas eu não os forcei. Essas mortes não são um fardo meu. Porém, tudo isso é irrelevante. Porque eu teria queimado vilas para impedir o que estava a caminho. Teria lançado os Vedenos ao caos. Independentemente do custo, eu o teria pagado. Saiba disto. Se a humanidade sobreviver à nova tempestade, será devido às ações que eu executei. Eu as defendo até o fim. Ele deu um passo para trás, deixando-a trêmula. Alguma coisa naquela postura resoluta, naquela autoconfiança, a deixou sem palavras. Estou mesmo muito impressionado com suas descobertas. Continuou Taravangian. Todos nos beneficiamos de suas conquistas. Talvez nos anos futuros poucos pensem em agradecer, mas faço isso agora. Ele fez uma mesura, então foi até sua cadeira. Um homem solitário que não levava mais assistentes para aquelas reuniões. Perigoso. Pensou novamente uma parte dela. Incrível. Sim, a maioria das pessoas teria negado as acusações. Taravangian as abraçara, as reclamara. Se a humanidade estivesse realmente lutando pela própria sobrevivência, poderia algum deles recusar o auxílio do homem que havia habilmente tomado o trono de um reino muito mais poderoso do que sua humilde cidade-estado? Ela duvidava que Dalinar houvesse pensado duas vezes sobre Taravangian, mesmo com os assassinatos expostos. Se não fosse por uma pergunta difícil, estaria Taravangian trabalhando para o inimigo? Estavam arriscando o destino do mundo inteiro naquela resposta. Navani se sentou enquanto Noura, a principal vizir azistiana, pedia silêncio para iniciar a reunião. Em geral, era ela quem conduzia as reuniões nos últimos tempos. Todos respeitavam aquele ar calmo de sabedoria. O tema principal daquele encontro era discutir a proposta de Dalinar para realizar uma grande ofensiva em Emu, esmagando as tropas inimigas contra o sacerdote divino de Tukar. Noura fez com que ele se levantasse para explicar o plano, embora as escribas de Jasná houvessem enviado os detalhes para todos antecipadamente. Navani deixou a mente viajar, seus pensamentos perdidos na autora fantasma da telepena. Você precisa parar de criar esse novo tipo de fabrial. Talvez estivesse falando daqueles que usavam alumínio. Dalinar não demorou para concluir sua proposta e abrir o plenário para a discussão. Como esperado, o jovem primeiro Aquazigz Azistiano foi o primeiro a falar. A cada dia que passava,
Ienagal parecia se tornar mais e mais um verdadeiro imperador, já que seu corpo estava crescendo para alcançar a altura magricela da puberdade. Ele se levantou, falando por si mesmo na reunião. Algo que preferia fazer, apesar do costume azichiano. Estamos felicíssimos em receber essa proposta, Dalinar, disse ele em excelente aletiano. Devia ter preparado o discurso com antecedência, para não cometer erros. E agradecemos a Sua Majestade Jasnacolen por ter escrito explicações dos seus méritos. Como pode imaginar, não precisamos ser persuadidos a aceitar esse plano. Ele gesticulou para o primeiro emuliano, um homem vivendo, como a maioria dos aletianos, no exílio. A coalização prometera a ele restaurar Emul, mas até então não conseguira cumprir a promessa. A união dos estados macabáquianos já havia sido discutida, e nós apoiamos essa proposta entusiasticamente, declarou Ienagal. É ousada e decisiva. Nós emprestaremos todos os nossos recursos. Nenhuma surpresa. Mas Taravangian vai se opor, pensou Navone. O velho conspirador sempre os estimulara a investir mais na luta nas fronteiras. O Vison havia sido claro no seu relatório final. Temia que as ações de Taravangian fossem um plano para que Dalinar se estendesse demais em Aletikar. Além disso, Taravangian havia historicamente assumido o papel do rei mais cauteloso e conservador do conselho, e como tal, tinha bom motivo para se opor a um envolvimento com Emul. O elemento imprevisível era a rainha Fen e os Tylenos. Naquele dia, ela estava usando uma saia com uma estampa viva, que decididamente não seguia a moda Vorin. Suas sobrancelhas de cachos brancos balançavam enquanto olhava de Jasná para Dalinar, pensativa. A maioria das pessoas na sala parecia saber como a reunião se desdobraria. Taravangian discordaria. Azir apoiaria. Então como Fen? Se me permitem falar, gostaria de aplaudir essa proposta ousada e maravilhosa, disse Taravangian, levantando-se. Já que Ved e Carbrandt a apoiam por completo. Perguntei aos meus generais qual seria a melhor maneira de oferecer nosso auxílio e podemos enviar 20.000 tropas para marchar imediatamente pelos sacroportais para a mobilização em Emul. O quê? Pensou Navone. Ele apoiava a proposta. Raios! O que haviam deixado passar? Por que Taravangian estaria disposto a remover tropas da sua fronteira naquele momento, depois de um ano insistindo que não podia oferecer sequer alguns soldados? Ele sempre usara a ubiquidade do seu apoio médico para enevoar a parca mobilização de tropas. Teria percebido que Dalinar não ia abrir brechas para traição? Ou seria outra coisa? Ficamos gratos pelo seu apoio, Taravangian, disse Ienagal. Dalinar, são 2 votos para a sua proposta. 3 com você, e 4, partindo do princípio de que sua sobrinha já esteja persuadida. O único que falta é o de Sua Majestade. Ele se voltou para Fen. Sua Majestade está tormentosamente perplexa. Respondeu Fen. Quando foi a última vez que todos nós concordamos com alguma coisa? Todos nós votamos a favor da pausa de almoço. Observou Ienagal, sorrindo e se desviando do roteiro. Geralmente. Bem, isso é verdade. Fen se recostou na cadeira. Você me surpreendeu com essa, Dalinar. Eu sabia que estávamos nos voltando para alguma meta, mas pensei que você sem dúvida insistiria em tentar recapturar sua terra natal. O general que você resgatou o fez mudar de ideia, certo? Dalinar assentiu. Ele quer que eu proponha que Erdais receba uma cadeira no nosso conselho. Erdais não existe mais, replicou Fen. Mas suponho que o mesmo possa ser dito de Aletikar. Sugiro que, se a ajuda dele se provar útil em Emul, nós concedamos essa solicitação. Por enquanto, o que devemos fazer? Suspeito que um ataque em Emul finalmente provoque a marinha inimiga a nos atacar. Então preciso de um plano para um bloqueio. Tukar tem uma longa costa. Isso vai ser um desafio. Filho da tempestade, suponho que possamos contar com as patrulhas dos corredores dos ventos para ajudarem a nos alertar a respeito de... Fen perdeu o fio da meada ao se virar para o pequeno grupo de radiantes do outro lado da sala. Em geral, cada ordem de radiantes enviava pelo menos um representante. A pulverizadora de Taravangian estava ali, como de costume, e Lift devia estar assistindo a tudo de algum lugar, a julgar pelo estado da mesa de quitutes.
embora também houvesse alguns outros dançarinos de precipício sentados nos fundos. Normalmente, Kaladin estaria presente, encostado na parede, como uma nuvem de tempestade. Não mais. Em vez dele, Sigizil deu um passo à frente, recém-promovido a comandante de companhia. Elevar um estrangeiro era uma mudança interessante e dava a Dalinar certa liberdade, já que não estava mais diretamente comprometido com Aletikar. Naquela torre, a etnia era secundária em relação aos laços radiantes. Sigizil não contava com a mesma presença do seu alto marechal. Ele sempre pareceu demasiadamente meticuloso para Navani. Ele pigarreou, parecendo desconfortável no novo papel. A senhora terá o apoio dos corredores dos ventos, Vossa Majestade. As tropas aéreas inimigas podem não querer voar de Iri ou de Aletikar, já que ambas as rotas exigiriam que atravessassem nossas terras. Os celestiais podem tentar dar a volta e chegar pelo oceano. Além disso, eles têm utilizado rompe-céus com bastante frequência na região, então vamos precisar lutar contra eles. Ótimo. Onde está o filho da tempestade? Perguntou Fen. Ele está de licença, Vossa Majestade. Foi ferido recentemente. Que tipo de ferida pode abater um corredor dos ventos? Fen se irritou. Vocês não conseguem fazer com que partes do corpo voltem a crescer? Sim, Vossa Majestade. O Alto Marechal está se recuperando de outro tipo de ferida. Ela grunhiu, olhando para Dalinar. Bem, as guildas de Tailaná concordam com o plano. Se tomarmos de volta Emu e Tukar, teremos domínio absoluto das profundezas do sul. Não existe melhor plataforma de concentração para recuperar Aletikar. Você é sábio, Espinho Negro, em atrasar o ataque da sua terra natal em favor de um movimento taticamente sensato. Foi uma decisão difícil, Fen. Disse Navani. Tomada apenas depois de explorar todas as outras opções. E o fato de Taravangian concordar me deixou preocupada. Mas isso destaca outro problema. Observou Fen. Precisamos de mais corredores dos ventos. Kimakil está fascinado com sua fortaleza voadora. Fique sabendo que nunca o vi tão apaixonado desde os primeiros dias em que me cortejou. Mas o inimigo possui tanto moldados quanto rompe-céus, e vocês não podem proteger uma nave como aquela sem apoio aéreo. O Pai das Tempestades nos ajude se inimigos no ar investirem contra uma das nossas frotas sem proteção. Estamos trabalhando para achar uma solução. Prometeu Dalinar. É um problema difícil. Esprenos podem ser ainda mais teimosos do que os humanos. Faz sentido. Nunca vi um vento ou corrente que mudasse de curso porque gritei como eles. Disse Fen. Alguém limpou a garganta, e Navani ficou surpresa ao ver Sigizil se adiantando novamente. Estive falando com meu espreno, Vossa Majestade, e talvez possa oferecer uma solução em potencial para esse problema. Acredito que deveríamos enviar um emissário aos esprenos de honra. Navani se inclinou para a frente na cadeira. Que tipo de emissário? Os esprenos de honra podem ser um grupo suscetível. Muitos não são tão despreocupados como nossas interações iniciais nos levaram a acreditar. Entre os esprenos, eles são alguns dos mais próximos em espírito e intenção ao Deus Honra. Embora obviamente os indivíduos variem na personalidade, entre eles há uma sensação geral de descontentamento. Bem, de ofensa. Em relação aos humanos. Sigizil olhou para a multidão e percebeu que muitos não estavam entendendo. Ele respirou fundo. Vou colocar de outra maneira. Imaginem que havia um reino que vocês queriam que fosse nosso aliado nesta guerra. Só que nós os traímos algumas gerações atrás em uma aliança similar. Deveríamos nos surpreender que eles se recusem a nos ajudar agora? Navani se percebeu assentindo. Então, você está dizendo que precisamos reparar relações por algo que aconteceu centenas de anos atrás? Perguntou Fen. Vossa Majestade. Disse Sigizil. Com todo respeito, a traição é história antiga para nós, mas para os esprenos ocorreu há poucas gerações. Os esprenos de honra estão irritados, sentem que traímos sua confiança. Aos olhos deles, nunca respondemos pelo que fizemos. Na falta de um termo melhor, sua honra foi ofendida. Dalinar se inclinou para a frente na cadeira. Soldado,
Você está dizendo que eles querem que imploremos? Se Odium tomar esta terra, eles vão sofrer tanto quanto nós. Sei disso, Senhor. Não precisa me convencer. Mas, de novo, pense em uma nação que seus ancestrais ofenderam, mas de cujos recursos agora você precisa. Não iria ao menos enviar um emissário com um pedido oficial de desculpas? Sigizil deu de ombros. Não posso prometer que vai funcionar, mas eu aconselharia uma tentativa. Navani assentiu novamente. Em geral, havia ignorado aquele homem porque ele agia muito mais como, bem, um escriba. O tipo de pessoa detalhista que gostava de criar mais trabalho para os outros. Naquele momento, porém, reconheceu que era um julgamento injusto. Encontrar a sabedoria nos esforços de eruditas que outros haviam considerado demasiadamente concentradas nos detalhes. É porque ele é um homem. Pensou ela. E um soldado, não um fervoroso. Ele não agia como os outros corredores dos ventos, então ela desdenhara. Que feio, Navani, para alguém que alega ser uma patrona dos ponderados. Esse homem está falando algo sábio. Nós fomos presunçosos em relação aos esprenos. Disse ela aos outros. Podemos enviar você. Radiante. Você parece entender como eles pensam. Sugeriu Fen. Sigizil fez uma careta. Talvez seja má ideia. Nós, corredores dos ventos, agimos desafiando a lei dos esprenos de honra. Seríamos os piores emissários. Por quê? Bem, eles não gostam muito de Kaladin, para ser honesto. Se um de nós aparecer na fortaleza deles, podem tentar nos prender. Meu conselho é enviar um contingente pequeno, mas importante, de outros radiantes. Especificamente radiantes que se ligaram a esprenos cujos parentes aprovem o que estamos fazendo. Eles podem ter argumentos em nosso favor. Isso me deixa de fora, declarou Jasnah. Os outros esprenos de tintas geralmente se opõem ao que Marfim fez ao se conectar comigo. Ela olhou para Renarim, que estava sentado nos fundos da sala, atrás do irmão. O rapaz levantou o olhar, em pânico, com a caixa de quebra-cabeças paralisada nas mãos. Nós tampouco deveríamos enviar Renarim, desconfio, considerando as circunstâncias especiais dele. Um dançarino de precipícios, então? Disse Dalinar. No geral, os esprenos de cultura abraçaram nossa nova ordem de radiantes. Acredito que alguns dos que se conectaram a radiantes são muito bem vistos em Shadesmar. Confirmando a suposição anterior de Navani, Lift emergiu debaixo da mesa, batendo a cabeça ao sair, e fez uma careta para o móvel. A garota rechiana, bem a adolescente, mal cabia mais em espaços pequenos e parecia conseguir bater os cotovelos em cada peça de mobília porque passava. Eu vou, disse Lift, então bocejou. Estou ficando entediada aqui. Talvez. Alguém mais velho. Sugeriu Dalinar. Que nada. Retrucou Lift. Você vai precisar de todos. Eles são todos bons na parte de dançar nos precipícios. Além disso, Windley é famoso do outro lado porque descobriu como as cadeiras funcionam. No começo, não acreditei, porque nunca tinha ouvido falar dele antes de ele começar a me perturbar. Mas é verdade. Esprenos são esquisitos, então gostam de coisas esquisitas, como pessoinhas bobas feitas de vinhas. A sala ficou em silêncio, e Navani suspeitou que todo mundo estivesse pensando a mesma coisa. Não podiam mandar Lift para liderar uma missão diplomática como representante da coalização. Ela era entusiasmada? Sim, mas também era. Bem, Lift. Você é excelente na cura, está entre as melhores da sua ordem. Disse Dalinar. Precisamos de você aqui, além disso, precisamos mandar alguém com prática como diplomata. Eu posso tentar, senhor. Disse Godek, um dançarino de precipícios baixinho, e antigo fervoroso. Tenho alguma experiência nessas questões. Excelente. Respondeu Dalinar. Adolin e eu devemos liderar essa missão. Disse Shala, que pareceu relutante ao se levantar. Crípticos e esprenos de honra não se dão lá tão bem, mas ainda assim sou uma boa escolha. Quem melhor para nos representar do que um grão-príncipe e sua esposa radiante? Uma excelente sugestão. Respondeu Dalinar. Podemos enviar um dos sentinelas da verdade, exceto Renarim, e um guardião das pedras. Com Godek,
Já seriam 4 radiantes e seus esprenos, mais o meu próprio filho. Radiante Sigizil, isso satisfaria os esprenos de honra? Ele inclinou a cabeça para o lado, ouvindo algo que nenhum dos outros podia escutar. Ela acha que sim, senhor. É um bom começo, pelo menos. Ela disse para enviar presentes e para pedir ajuda. Esprenos de honra têm dificuldade de rejeitar pessoas em apuros. Pedir desculpas pelo passado, prometer melhorar e explicar como nossa situação é terrível. Isso pode funcionar. Ele fez uma pausa. Também não seria nada mal se o Pai das Tempestades se manifestasse a nosso favor, senhor. Vou ver o que pode ser combinado. Ele às vezes é muito difícil. Dalinar se voltou para Shallan e Adolin. Vocês dois estão dispostos a liderar essa expedição? Shadesmar é perigoso. Não é tão ruim assim. Replicou Adolin. Contanto que não estejamos sendo caçados o tempo todo, acho que vai ser divertido. Tem alguma coisa aí. Pensou Navani, percebendo a empolgação do rapaz. Ele queria voltar a Shadesmar há meses. Mas e Shallan? Ela estava acomodada na cadeira. Embora houvesse concordado com Dalinar nessa questão, parecia reservada. Navani teria esperado que ela também estivesse empolgada. Shallan adorava ir para lugares novos e estranhos. Dalinar considerou o plano e a ausência geral de objeções dos monarcas como suficientes. Estava combinado. Uma expedição para Shadesmar e uma grande investida militar a Emul. Ambos os planos aprovados unanimemente. Navani não sabia ao certo o que pensar sobre quão facilmente aquilo havia acontecido. Era bom conseguir avançar. Contudo, pela sua experiência, uma bela brisa em um dia era o arauto de uma tempestade vindoura. Ela não teve chance de expressar suas preocupações até muito mais tarde naquela noite, quando conseguiu sair do jantar com o Fennec Maquil. Tentava dar o máximo de atenção individual possível aos monarcas, já que Dalinar quase sempre estava fora, inspecionando tropas em uma linha de frente ou outra. Ele não ignorava as responsabilidades sociais de propósito, como Gavilar havia feito no fim. No caso de Dalinar, simplesmente não as notava. Além disso, na maioria das vezes ficava tudo bem. As pessoas gostavam de vê-lo como soldado, e ele falava com afeto, em vez de ofendido, sobre suas ocasionais gafes sociais. Apesar de ter se tornado mais calmo com o passar dos anos, ainda era o espinho negro. Seria estranho se às vezes não comesse a sobremesa com as mãos ou distraidamente chamasse alguém de soldado em vez de usar o título real. De qualquer modo, Navani cuidava para que todos se sentissem apreciados. Em geral, ficava implícito, mas ninguém sabia de fato o que Dalinar representava para a coalização. Era apenas outro monarca ou algo mais. O rei controlava os sacroportais, e quase todos os radiantes o viam como seu oficial superior. Além disso, muitos que haviam deixado o vorinismo ortodoxo estavam tratando a autobiografia dele como um texto religioso. Dalinar não era chamado de grão-rei. Era apenas o monarca de Uritiro, mas todos os outros monarcas se portavam com cuidado, ainda se perguntando se, em algum momento, a coalização se tornaria um império sob comando do Espinho Negro. Navani tranquilizava preocupações, fazia promessas oblíquas e tentava manter todos na direção certa. Era um trabalho exaustivo, então ela finalmente seguiu para os aposentos dos dois e ficou feliz ao ver que Dalinar havia deixado o fabrial de aquecimento esquentando o lugar com uma luz vermelha aconchegante. Ele reservara um pouco de chá de unalon para ela na placa de aquecimento. Muito prestativo, já que nunca o preparava para si mesmo, por achar doce demais. Ela se serviu um copo, então se juntou ao rei no sofá mais próximo ao fabrial, olhando para sua luz. Dalinar havia tirado o casaco e o dobrado sobre uma cadeira próxima. Também havia dispensado os servos. Como costumava fazer, até demais. Navani sempre precisava informar as pessoas de que o marido não estava ofendido por algo que haviam feito, só gostava de ficar sozinho. Felizmente, ele havia deixado claro que ficar sozinho não incluía ficar longe de Navani. Às vezes, ele tinha uma estranha definição da palavra. De fato, Dalinar logo abriu espaço para que ela se sentasse, deixando-a se derreter na dobra do seu braço diante do calor da lareira.
Ela desabotoou a mão segura e aninhou o copo quente com as duas mãos. Se acostumara a usar a luva ao longo dos últimos anos, se achava cada vez mais irritante ter que vestir algo mais formal em reuniões. Por algum tempo, simplesmente apreciou o calor. Havia 3 fontes. Primeiro, o calor do Fabrial. Segundo, o calor do chá. E terceiro, o calor de Dalinar contra suas costas. O mais bem-vindo de todos. Ele pousara a mão no braço dela e a acariciava com um dedo vez ou outra, como se quisesse se lembrar de que ela estava ali ao seu lado. Antes, eu pensava que esses Fabriais eram algo terrível. Comentou ele, a certa altura. Substituindo a vida de um fogo com algo tão frio. Quente, sim, mas frio. É estranha a rapidez com que passei a apreciá-los. Não é mais necessário empilhar lenha nem se preocupar se a chaminé vai entupir, nem com a fumaça. É incrível como deixar algumas preocupações de lado pode libertar a mente. Para pensar sobre Taravangian e como ele apoiou a proposta de guerra em vez de contestá-la. Disse Navani. Você me conhece bem demais. Também estou preocupada. Disse ela, provando seu chá. Ele foi rápido demais em oferecer tropas. Teremos que aceitá-las, você sabe. Depois de passar meses reclamando que ele estava segurando os exércitos, não podemos recusá-los agora. O que ele está planejando? É nesse ponto que tenho mais probabilidade de falhar com todo mundo, Navani. Sadeias me fez de besta, e acho que Taravangian seja mais astuto em todos os aspectos. Quando tentei fazer os movimentos iniciais para cortá-lo da coalização, ele já havia convencido os outros, minando qualquer tentativa. Ele está jogando comigo, e habilmente, bem debaixo do meu nariz. Você não precisa enfrentá-lo sozinho. Isso não é um fardo só seu. Eu sei. Disse Dalinar, seus olhos parecendo brilhar enquanto fitava o rubi reluzente na lareira. Não vou suportar ter que passar por aquilo de novo, Navani. Aquele momento nas planícies quebradas, observando Sadeias recuar. Saber que minha fé em alguém, minha ingenuidade estúpida, condenou a vida de milhares de pessoas. Eu não vou ser o peão de Taravangian. Ela estendeu a mão e segurou delicadamente o queixo dele. Você foi traído por Sadeias porque enxergou quem ele deveria ser, caso superasse a própria mesquinhez. Não perca essa fé, Dalinar. É parte do que o faz o homem que você se tornou. Taravangian é confiante, Navani. Se ele está trabalhando com o inimigo, há um motivo para isso. Ele sempre tem um motivo. Riqueza, renome, vingança, talvez. Não. Não, ele não. Dalinar fechou os olhos. Quando eu queimei a fenda, fiz isso por raiva. Crianças inocentes morreram devido à minha fúria. Conheço esse sentimento e conseguiria identificá-lo. Se Taravangian matasse uma criança, não faria isso por vingança. Nem por fúria. Nem por riqueza ou renome. Mas porque ele sinceramente acha que a morte da criança é necessária. Ele chamaria isso de bem, então? Não. Ele reconheceria que é algo mau. Diria que mácula sua alma. Ele diz que esse é o propósito de ter um monarca. Um homem para ser coberto de sangue, maculado e destruído por sangue, para que os outros não sofram. Ele abriu os olhos e ergueu a mão para segurar a dela. É parecido, de certo modo, com a maneira como os antigos radiantes se enxergavam. Nas visões, eles diziam que eram os guardiões na fronteira. Treinavam as artes mortais para que outros não precisassem fazer o mesmo. A mesma filosofia, menos maculada. Ele está muito perto de estar certo, Navani. Se eu conseguisse pelo menos convencê-lo. Tenho medo de que, em vez disso, ele mude você, Dalinar. Não dê importância demais ao que ele diz. Ele assentiu e pareceu guardar o conselho. Ela pousou a cabeça contra seu peito, prestando atenção nos batimentos cardíacos. Quero que você fique aqui, na torre. Declarou ele. Jasnah quer participar da mobilização para Emu. Está ansiosa para provar que é capaz de liderar em uma batalha. Com uma ofensiva tão grande, também vou precisar ir pessoalmente. Taravangian sabe disso, deve estar planejando uma armadilha. Alguém precisa estar aqui na torre, em segurança. Para liderar o restante de nós, se alguma coisa der errado. Alguém para liderar os aletianos,
caso Jasná e eu sejamos mortos na armadilha de Taravangian. Era o que ele queria dizer. Ela não levantou objeções. Sim, uma mulher aletiana normalmente iria à guerra para servir de escriba para o marido. Sim, ele estava desafiando essa tradição em parte porque a queria em segurança. Dalinar era um tanto superprotetor. Ela o perdoava por isso. Precisariam que um membro da família real ficasse de reserva. Além disso, Navani estava cada vez mais certa de que a ajuda que podia dar envolvia desvendar os mistérios da torre. Se vai me deixar, então é melhor que me trate bem antes da sua partida, para que eu me lembre de você com ternura e saiba que você me ama. Disse ela. Já teve alguma dúvida disso? Navani se afastou, então correu levemente o dedo pela mandíbula dele. Uma mulher precisa de constantes lembretes. Precisa saber que tem o coração do seu parceiro, mesmo quando não tem sua companhia. Você sempre tem meu coração. Mesmo nesta noite, especificamente. Mesmo nesta noite, especificamente. Ele se inclinou para beijá-la, puxando-a para perto com seus braços formidáveis. Foi então que Navani encontrou a quarta fonte de calor da noite, mais poderosa do que todas as outras. Fim da parte 1. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.